Olá, pessoal! Então, eu vou fazer uma pequena retomada para vocês sobre o conteúdo de teoria de conjuntos. Provavelmente vocês já tenham lido o material e também feito os exercícios, né, sobre teoria dos conjuntos, porém eu vou fazer um apanhado geral aqui e solucionar alguns exercícios. Em caso de dúvidas, vocês podem estar me chamando, certo? Então, assim, aqui na lateral deixei uma pequena colinha, é importante que vocês também tenham ela sempre à mão para fazer a resolução dos exercícios, a gente vai utilizar também nesses exercícios agora. Então, nós temos o C, que significa está contido, o C com o traço não está contido, o C invertido significa contém, o C invertido com o traço não contém, o E pertence, E com o traço não pertence, U de união, o U virado é intersecção e o círculo, então, com o risco é vazio. Então, aqui eu deixei alguns conjuntos para a gente fazer esses exercícios aqui embaixo juntos, certo? Então, pensando que eu tenho o conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3, 5 e 10. Tenho também o conjunto B, com os elementos 2, 4, 7, 8 e 9. E o conjunto C, com os elementos 5 e 8. Todos eles são subconjuntos desse conjunto maior chamado V, que contém os elementos de 1 até o 10, certo? Então, pede para eu determinar o A. Fazer a união entre A e B. Então, como que eu vou solucionar esse exercício? Eu vou pegar tudo o que tem em comum entre os dois e esse vai ser o meu conjunto, vai ser a solução do meu exercício. Importante, se vocês notarem, ó, o 4 não está no A, o 7, o 8, o 9, então esses todos vão entrar no conjunto. Apenas o 2, ele se repete, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, quando eu faço a união, eu não preciso escrever ele duas vezes, eu posso escrever apenas uma vez. Então, eu vou seguir a ordem numérica aqui, para a gente determinar esse conjunto. Então, eu tenho 1, tenho o 2, aqui eu tenho 3, aqui embaixo 4, vou escrevendo. 3, 4, o 5, o 6 eu não tenho, nem no conjunto A e nem no B, então, não faz parte. Aqui eu tenho o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Está solucionada a minha questão A. Fácil, não é? Agora, vamos para B, então. A B é o inverso de B, intersecção, união de A com C. Essa aqui já é um pouquinho mais complexa, mas também nada difícil. Não sei se vocês viram no material, acredito que não, mas, por exemplo, quando eu tenho um conjunto onde eu tenho esse apóstrofo aqui, quer dizer que é a negação dele, ou então o inverso dele. O que que quer dizer? Como B, ele é um subconjunto de V, eu vou pegar todos os elementos de V menos os que estão no B, certo? Que são o 2, o 4, o 7, o 8 e o 9. É o inverso. Então, eu vou escrever todos os elementos do conjunto maior menos o conjunto B, que é um inverso, certo? E eu vou fazer a intersecção. Aqui eu tenho parênteses. E na lógica matemática, vocês sabem que eu sempre resolvo primeiro o que está entre parênteses. Nesse caso, nos conjuntos, não é diferente. Eu vou primeiro solucionar o que está entre parênteses. Então, aqui no parênteses, depois eu volto para a inversa de B, certo? Agora, eu vou primeiro solucionar o que está aqui entre parênteses. Então, A, união com C. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 5 e 10. Aqui embaixo no C, eu tenho o 5, que também é comum. Então, como é união, eu estou juntando esses dois conjuntos, né? Então, vou juntar os elementos. O 5 se repete, eu preciso escrever apenas uma vez. E o 8, ele não se repete em A, mas ele faz parte do conjunto.
Então, eu vou ter todos os elementos de A mais o 8 aqui. Então, eu vou escrever aqui 1, 2, 3, 5, o 8 e o 10. Isso aqui é A união com C, certo? Agora eu vou escrever o inverso de B. O inverso de B, então, como eu já falei, é todo esse conjunto aqui, menos os elementos do B. É o contrário dele. Então, o 1 eu não tenho no B, então ele vai. 2 eu tenho, não vai. 3 não tenho, então vou escrevê-lo. O 4 tenho no conjunto B, não escrevo. 5 não tenho. O 6 também não tenho no conjunto de B. O 7, o 8 e o 9 eu tenho, então não escrevo, que só nos restou, então, o 10. Essa aqui é a inversa de B, certo? Agora, eu preciso fazer a intersecção entre esses dois conjuntos. A intersecção é eu ver o que eles têm igual, tá? E é esse que vai formar, então, o meu conjunto. Então, eles têm em igual o 1, o 2, não tem, então não vou escrever. Eles têm em comum o 3, o 5, o 6 não, o 8 não e o 10 sim. Então, aqui o meu conjunto vai ser, vou colocar aqui embaixo, vai ser o 1, o 3, o 5 e o 10, certo? Então, resolvemos aqui a questão A e a questão B. E agora eu vou deixar para vocês resolverem, então, a C e a D, certo? Então, deem um pause no vídeo e daqui a pouco eu volto, então, com a solução desses exercícios, com a resposta deles, ok? Então, pessoal, estou retornando para dar, então, a resposta dos exercícios C e D. Então, o C pedia para eu fazer o conjunto C menos o A. Então, vai me restar apenas um conjunto de um elemento, que é o número 8. E aqui na questão D, eu tenho a inversa de A menos C. Isso aqui está entre parênteses, então é preciso resolver primeiro. E depois eu vou fazer intersecção com B. Vai me resultar no conjunto 4, 7 e 9, que são os 3 elementos, então, desse conjunto. Acredito que vocês tenham conseguido fazer. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me chamar, eu fico à disposição. Então, vamos para mais um exercício sobre a teoria dos conjuntos. Esse exercício aqui, ele nos diz que um grupo de estudantes, eles estão planejando, então, para encomendar pizzas. E eles querem, então, fizeram uma pesquisa para ver quais os sabores que cada um mais gostava. Então, fazendo o levantamento com os integrantes da turma, eles viram que 13 comem linguiça calabresa, 10 comem apenas salame, 12 comem apenas queijo, 4 comem tanto calabresa quanto salame, 5 comem tanto salame quanto queijo, 7 comem calabresa e também queijo, e 3 comem de tudo, então, desses 3 sabores. A pergunta é, quantos estudantes tem nesse grupo? Então, aqui eu preciso descobrir o universo. Então, primeiramente, eu vou ver que eu tenho 3 sabores diferentes. Calabresa, salame e queijo. Então, eu vou fazer 3 conjuntos. Vou fazer o primeiro aqui. Isso aqui eu vou dizer que é a calabresa. Conjunto da calabresa. Vou fazer o conjunto do salame, então, vou fazer aqui, vou fazer a intersecção. Esse aqui, então, do salame. E aqui embaixo eu vou fazer o conjunto do queijo, fazendo a intersecção com os outros 2 conjuntos.
aqui eu vou ter o queijo. Ok, agora eu vou começar a montar. Então, 13 comem calabresa. Então, estão aqui. Vou colocar os 13 aqui. 10 comem salame. Vou colocar os 10 aqui. 12 comem queijo. Vou colocar aqui, ó. 12. 4 comem tanto calabresa quanto salame. Então, calabresa e salame, eu tenho a intersecção aqui. Então, esses 4 eu vou colocar aqui, ó, que são os que comem tanto calabresa quanto salame. Então, tem essa intersecção. 5 comem tanto salame quanto queijo. Então, aqui eu tenho salame, aqui embaixo eu tenho queijo, aqui eu tenho a intersecção. Então, aqui eu tenho 5 nesse grupo aqui. E tenho 7 que comem tanto calabresa quanto queijo. Comem nessa intersecção aqui. E 3 comem de tudo. Então, vou colocar os 3 aqui. Agora, como a gente já viu em outros exercícios, esse aqui não representa o meu total. Eu preciso fazer as subtrações dos conjuntos com as intersecções. Então, o 3 fica, né? Porque eu tenho 3 pessoas que comem os 3 sabores. Nessa intersecção aqui, entre calabresa e salame, eu tenho 4 pessoas que comem. Porém, eu preciso subtrair as pessoas que já estão nesse conjunto aqui, que são as 3. Então, vou fazer aqui 4 menos 3. Então, na verdade, eu vou ter apenas uma pessoa que come tanto calabresa quanto salame. Vou agora fazer a intersecção entre calabresa e queijo. Então, aqui eu tenho um total de 7 pessoas, ó, que está nessa intersecção, porém eu preciso excluir, retirar essas 3. Então, vou fazer 7 menos 3. Então, nesse conjunto, nessa intersecção, vai me sobrar 4 pessoas, então, que comem tanto calabresa quanto queijo. E agora eu vou fazer entre a intersecção, essa aqui, entre salame e queijo. Então, aqui eu tenho um total de 5 pessoas, porém eu preciso excluir essas 3 que estão aqui. Então, vou fazer 5 menos 3. Então, na verdade, eu tenho apenas 2 pessoas que comem tanto queijo quanto salame. Ok, então comecei do meio, fiz as intersecções. Agora eu vou fazer os meus conjuntos. Então, aqui diz que tenho 10 pessoas que comem salame. Porém, desse conjunto aqui, eu preciso excluir essa uma aqui, os 3 que comem de tudo e os 2 que estão aqui. Então, na verdade, eu vou retirar aqui 6 pessoas. Eu tenho apenas 4 pessoas que comem apenas salame. Vamos fazer agora aqui o conjunto do queijo. Então, tenho o conjunto aqui, tenho 12 pessoas, porém, eu preciso excluir os que estão na intersecção. Então, vou excluir o 4 dessa intersecção aqui, o 3 que está no meio, e aqui eu vou excluir o 2. Então, na verdade, eu vou precisar excluir essas 9 pessoas aqui. Então, vai me sobrar nesse conjunto apenas 3 pessoas que apenas comem queijo. E aqui eu tenho na calabresa, então, no conjunto da calabresa, eu tenho um total de 13, porém eu preciso excluir os que estão nesse conjunto e fazem parte das intersecções. Então, preciso excluir os 4 que estão nessa intersecção, os 3 e aqui o 1. Então, na verdade, eu preciso excluir aqui 8 pessoas. Então, deixa eu só pegar o canetão. Eu vou ter aqui apenas 5 pessoas que comem calabresa. E o exercício me pede quantos estudantes tem no grupo, ele não me informou. Então, eu quero saber aqui quem que é o meu universo. Eu não sei. Eles estão dentro do universo, mas eu não sei o meu universo. Então, para conseguir saber o universo, eu vou precisar somar todas as pessoas que fazem parte desses conjuntos aqui, todos esses números. Então, vou começar aqui, ó, do conjunto calabresa.
Então, preciso somar os 5, mais aqui, os que apenas comem queijo, os que apenas comem salame, os que estão nessa intersecção entre o salame e o queijo, que são 2 pessoas, os que estão entre a intersecção calabresa e salame, que é uma, os que estão entre a intersecção queijo e salame, são 4, e os que comem de tudo, são 3. Então, preciso somar tudo isso. Eu vou chegar, então, ao resultado de total de pessoas, que são 22. Então, aqui eu tenho um universo de 22 pessoas. Então, aqui a resposta é 22, certo? Espero que vocês tenham entendido, então, como montar esse conjunto, né, esses conjuntos, na verdade, para conseguir chegar, então, à solução do nosso problema. Em caso de dúvidas, eu fico à disposição.